Hora H do Agro. Oferecimento. Ihara. Agricultura é a nossa vida. Ihara. Consórcio Magi, Volkswagen Caminhões e Ônibus. Engie, economize até 40% na conta de luz da sua propriedade rural. BYD Shark, a caminhonete super híbrida, potente como agro. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Olá, sejam muito bem-vindos ao Hora H do Agro. Vamos aos destaques de hoje. Recorde. Dólar atinge maior patamar da história e supera R$ 6,10 após anúncio de corte de gastos do governo Lula decepcionar. CEO do Carrefour pede desculpas e diz que houve um mal-entendido sobre boicote a carnes do Mercosul. Congresso prepara um projeto de lei para devolver na mesma moeda restrições aos europeus. Na França, parlamentares elevam o tom contra o agro brasileiro e dizem que o prato deles não é lata de lixo, em discussão sobre o acordo Mercosul e União Europeia. Você vai ver também que o Trump prometeu tarifar o México, o Canadá e a China, os três principais parceiros comerciais dos Estados Unidos, já no começo do mandato, em janeiro de 2025. É hora de entender os efeitos na economia mundial e no agro brasileiro. E mais, o café disparou e está em um dos mais altos patamares de preço da história. Será que vai subir mais? Tudo isso e muito mais no Hora H do Agro, que já está no ar. O dólar atingiu nesta semana o patamar de R$ 6,11. É o maior valor da história. A disparada da moeda norte-americana ocorreu após o governo anunciar um pacote de redução de gastos que foi recebido com desconfiança pelo mercado financeiro. Além disso, o pronunciamento feito pelo ministro Fernando Haddad em rede nacional, anunciando a isenção do imposto de renda para quem ganha acima de R$ 5 mil, contribuiu para a escalada da moeda norte-americana. O mercado entende que o corte proposto não será suficiente em relação ao aumento de gastos realizado pelo governo Lula. O banco de investimentos Morgan Stanley já projeta que o dólar vai atingir R$ 6,30 no fim do governo Lula, em 2026. O risco fiscal e o aumento no prêmio de risco devido à proximidade das eleições presidenciais no Brasil estão no radar do banco para este período. E para tratar da tendência do dólar de agora em diante, a gente recebe Alan Gani, comentarista da Jovem Pan. Seja muito bem-vindo ao Hora H do Agro. Muito obrigado pelo convite, uma honra estar aqui. Obrigada, e você começa explicando como é que o dólar subiu tanto em tão pouco tempo. Tamanha é a desconfiança do mercado com a capacidade do governo Lula de fato fazer um corte de gastos? Exatamente, né? O que preocupa? Por que a gente fala tanto em pacote fiscal, em corte de gastos? O que está por trás dessa discussão? É a estabilização da dívida pública. Por quê? Se a dívida pública continuar subindo, vai chegar num ponto que ela se torna impagável. Então, o corte de gastos é necessário para que o governo consiga estabilizar a dívida pública e não ter um calote. No final das contas, é isso. E esse pacote fiscal, ele não trouxe essa possibilidade real de corte de gastos e estabilização da dívida pública. Então, aumentou o risco. Quando aumenta o risco, o investidor age racionalmente. O risco vai para preço. Então, ele falou, opa, peraí, para emprestar dinheiro para o governo, eu vou cobrar uma taxa de juros maior. Eu vou correr para o dólar, eu vou comprar dólar. Quem tem dólar vai vender num preço maior. Então, elevou o dólar, que é uma moeda forte, mas por conta da elevação do risco fiscal. E agora, dentro desse contexto em que há desconfiança de que o governo vai conseguir, de fato, fazer essa faxina, uma reforma administrativa, para a gente só lembrar, né, Alan, o governo Lula é um dos que tem o maior número de ministérios na comparação com o que foi o governo Temer, na comparação com o que foi o governo Dilma. Não basta dizer que vai fazer um pacote fiscal, que já foi recebido com muita desconfiança, é preciso dar mais sinais. Você acha que pode haver algum corte no número de ministérios, algo efetivo para acalmar talvez o mercado? Muito difícil. Até agora não houve nenhuma sinalização concreta de cortes mais estruturais, aquele
corte que sangra para valer a conta pública. Eles falam lá em redução dos supersalários, mas a gente sabe que muitas vezes o alto funcionário público, principalmente do Poder Judiciário, ele tem o supersalário, mas ele ganha às vezes até mais pelo que a gente chama de penduricalhos, né? Então ele tem uma série de benefícios extras. Então, por exemplo, a PEC dos supersalários não mexe nisso. Então, teria que ser um corte muito efetivo, enfrentar esses lobbies no Congresso Nacional, além do que, por exemplo, os mínimos constitucionais com saúde e educação. Óbvio que gastar com saúde e educação é muito bem-vindo, mas o problema é que esse governo atrelou o gasto com saúde e educação à receita da União e está fora do arcabouço fiscal. Então, sobe a receita da União, e a arrecadação tem subido, sobe automaticamente o gasto com saúde e educação. Só que o orçamento não comporta. Então, também isso é um gasto estrutural, gastos previdenciários. O governo não quer mexer nesse vespeiro. É nessa condição aqui de muita desconfiança que a gente viu há pouco, e mostramos para vocês, o Morgan Stanley projetando o dólar de 6,30. Então, nós vimos uma escalada rápida, chegou a 6, bateu 6,11, e um banco de investimentos respeitado está projetando 6,30 no fim do governo Lula. E ele coloca ali dois fatores: grande desconfiança com uma melhoria das contas públicas e também ele já olha para a eleição de 2026. Esse é o horizonte mesmo? É dólar para cima? É o que você vê? Eu vejo, porque o risco é para cima. Tudo mais constante do jeito que está, o câmbio de equilíbrio do Brasil, novo patamar, é 6, a não ser que o Congresso pegue esse pacote fiscal e melhore. Mas dado o histórico, e principalmente o histórico do governo, Kellen, é um governo muito gastador. Desde o início ele deu sinais que ele escolheu o Estado como protagonista do crescimento econômico. Quer dizer, vamos induzir o crescimento econômico com crédito subsidiado, que tem um custo fiscal, com elevação do gasto público. Então essa é a fórmula, o protagonismo do Estado. Só que isso, evidentemente, tem um custo fiscal. E esse custo fiscal deve aumentar por conta do ano eleitoral. 2026 é um ano eleitoral. Então, por que vai reduzir? É o contrário, né? Então, dado essa circunstância, eu diria que o risco é do dólar subir mais do que cair. Morgan Stanley é uma instituição respeitada, um investimento muito grande dos Estados Unidos, e aí faz essa previsão perfeitamente factível. Pois é, perfeitamente factível. E teve um outro elemento que aconteceu nessa semana que foi um combustível para essa alta do dólar. A fala do ministro da Casa Civil, Rui Costa. Ele afirmou que o governo está no que ele chamou de contagem regressiva para a troca de comando do Banco Central. Segundo ele, a nova gestão vai ter um perfil técnico e alinhado com os interesses nacionais, que o Banco Central será dirigido por quem mora no Brasil e não em Miami, fazendo uma referência ao Galípolo, nome indicado pelo governo Lula, que vai substituir Campos Neto, que foi indicado por Bolsonaro. O alerta do mercado veio por uma preocupação de, num cenário de dólar mais alto, inflação também tende a subir no Brasil. Para ajudar essa inflação a não ficar lá no alto, você aumenta juros. Perfeito. A preocupação é, será que vem uma canetada como na era Dilma para tentar cortar o juro com Galípolo na presidência do Banco Central? Essa é a pergunta de $1 milhão. Quem será Gabriel Galípolo à frente do Banco Central? Vamos lembrar que a decisão não depende apenas dele. São 8 diretores, mais o presidente, mas ele pode dar o tom ali, né? O direcionamento. Agora, esse governo lembra muito o governo Dilma. Se a gente até olhar pelo aspecto do emprego, né? O governo fala, olha, a taxa de desemprego está baixa, e está baixa mesmo, 6,2%, o último dado. Na era do governo Dilma, a taxa de desemprego também era muito baixa, rodava ali na casa de 6, 6,5%. O Brasil crescia próximo de 3%, muito parecido com o que é hoje. Mas o que piorava? O fiscal e a inflação. Exatamente o mesmo cenário de hoje. O desemprego é baixo, o país cresce em torno de 3%, mas o que piora? O fiscal e a inflação. Lembrando que a situação fiscal naquela época, o endividamento público era bem menor do que é hoje. Hoje é muito mais perigoso. O que tem segurado o país para não entrar numa crise fiscal ou numa pior inflacionária é justamente o Banco Central. O Banco Central está fazendo um bom trabalho segurando a inflação, a mão de ferro
apesar de todas as pressões populistas por alas ali do governo federal. Se o Banco Central ceder, é governo Dilma na certa, e aí a crise é líquida e certa. É porque na última vez que a gente encerrou o governo Dilma, vocês lembram, houve um impeachment num contexto econômico de uma crise severa que afetava o Brasil e também atingia, melhor dizendo, o agro em diferentes esferas. Só para a gente finalizar aqui com o Gani, se o Banco Central continuar o seu papel de instituição autônoma, a gente vai ver juros ao redor de 14% já em 2025? Com certeza, é perfeitamente possível. Veja que para a próxima reunião do Copom, o mercado já fala entre 0,75 pontos percentuais de alta ou 1 ponto percentual de alta. É muita coisa em uma única reunião. Em uma única reunião. Para a gente fechar, tem uma frase célebre, se eu não estou enganada, do presidente Lula, dizendo que as pessoas não comem câmbio, no sentido de que o dólar não importa. Isso não faz sentido, né? O dólar importa para todo mundo, por quê? O menor sentido, porque no nosso processo produtivo, desde o agro até bens industrializados, há componentes em dólar. Então, o insumo lá da agricultura, ele é cotado em dólar, esse que é o problema. Então, se sobe o custo, evidentemente, o agricultor lá tem a sua margem de lucro, senão ele não sobrevive economicamente, então ele tem que repassar no preço, então vai para o preço, aí o pãozinho sobe. Então, um celular, por exemplo, tem componentes também importados, então quando sobe o dólar, sobe tudo, porque o dólar está presente nos custos de produção da indústria, do agro, enfim, de todos os setores. Muito bem. Alan Gani, comentarista da Jovem Pan, volte sempre à Hora H do Agro. Obrigada. Obrigado. A gente ouviu há pouco o Gani falando sobre os efeitos do dólar nos custos de produção. No mercado agro, a Agrinvest revelou que essa disparada do dólar já fez, por exemplo, o fertilizante cloreto de potássio subir 3% nesses últimos dias. Vamos conferir os detalhes, os impactos em custos de produção com o Jefferson Souza. Da mesma maneira que o dólar impacta positivamente na hora do produtor vender a sua soja, o seu milho, ele impacta negativamente quando nós falamos dos custos de produção. A começar pelo fertilizante, que é o principal custo de uma lavoura de soja e de milho que nós temos hoje. Nessa semana, com o dólar a R$6, os preços do cloreto de potássio, um fertilizante muito importante para nós quando falamos em soja e milho, subiram aproximadamente 3% em reais por tonelada. Quando nós pensamos ano a ano, ou seja, do que eu tinha no ano passado para o que eu tenho agora, o cloreto de potássio sobe 7% em reais por tonelada. Já a ureia acumula uma alta de quase 20% nesse mesmo período e o MAP, ele representa um incremento de quase 30%. Então significa que todos os custos dos principais eles tiveram aumento por esse dólar elevado. E não são só os fertilizantes, mas os defensivos também acabam sendo impactados, porque nós importamos a grande parte dos produtos que nós consumimos por aqui. Então o dólar ele é muito bom na hora do produtor vender, entretanto a conta chega na hora das suas aquisições. A alta do dólar também está impactando o preço dos grãos. Vamos à análise da Pátria Agronegócios. No mercado de grãos, a alta cambial já vem sendo mostrada na prática. Na última semana já observamos mais de R$3 por saca em média na melhora dos preços disponíveis da soja 2024. Nos negócios para 2025 foi observado uma elevação de quase R$2 por saca nas ofertas da soja para ser originada dentro do Brasil. O mercado cambial, desde 2019, tem sido o principal fator de incremento ou de desconto dos preços da soja aqui no Brasil. De acordo com que a guerra comercial entre Xi Jinping e Trump lá no passado tirou a correlação de Chicago com os preços aqui no Brasil, o dólar ganhou protagonismo, se tornando a variável que mais pesa hoje sobre a formulação dos preços da soja no Brasil. A alta cambial, sem dúvida alguma, melhora e muito a relação de preços ao produtor rural aqui no Brasil, tanto disponível quanto para 2025. Kellen. Muito obrigada, Matheus Pereira, pela análise. E nesta semana, o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que, ao tomar posse em 20 de janeiro, adicionará tarifas em produtos dos 3 principais parceiros comerciais dos Estados Unidos. Haverá taxa de 25% sobre as importações do Canadá e México. Já em relação à China, a tarifa adicional será de 10%.
Em resposta, o porta-voz da embaixada chinesa em Washington disse que a China acredita que a cooperação econômica e comercial entre os dois países é mutuamente benéfica por natureza e que nem os americanos nem os chineses venceriam uma guerra comercial. Já o presidente do México sugeriu que o país poderia retaliar os Estados Unidos com tarifas próprias, depois que Donald Trump ameaçou taxar em 25% os produtos mexicanos. A agência de notícias Reuters divulgou um gráfico que mostra como estão atualmente as tarifas aplicadas pelos norte-americanos contra a China. Veja que em 2018, Trump começou a aplicar essas taxações contra os produtos chineses e aí que essas fases foram aumentando gradativamente as taxações. A partir de 2021, Biden assume e mantém as tarifas impostas por Trump, que estão atualmente em cerca de 20%. Ou seja, se em janeiro, quando Trump assumir, ele colocar 10% de tarifa sobre os produtos chineses, esse percentual será em cima de uma tarifa já existente. A gente lembra também que durante a campanha, o republicano prometeu elevar as taxações contra o país de Xi Jinping para 60%. Vamos conversar agora com Marcos Yank, que é coordenador do INSPER Agro Global. Yank, seja muito bem-vindo ao Hora H do Agro. Muito obrigado, Kellen. É um prazer estar novamente com vocês. Para a gente também, nós vimos que o Trump vai colocar tarifas de 25% sobre produtos do México e Canadá e de 10%, adicionais de 10% para a China. Você entende que, ao começar o novo governo já tarifando, é um sinal claro de que a guerra comercial que vem aí será mais intensa do que a primeira? Eu acho que ele tem muito mais poder hoje do que antes, né? No primeiro mandato ele ainda estava cercado por gente que ficava lá no deixa disso, né? Pessoas ligadas ao Partido Republicano que não eram tão alinhadas. Agora ele realmente manda muito, tanto lá no Congresso, o próprio Judiciário é muito próximo de visões conservadoras. Então eu acho que ele está mais livre. Só que, se a gente lê o livro dele de 1987, que se chama The Art to Make a Deal, a arte de fazer um acordo, a gente vai ver que ele propõe em toda a sua carreira o mesmo método, quer dizer, ele vem, coloca uma enorme pressão, fala de valores absurdos, como seria 60% sobre a China ou 25% sobre os parceiros Canadá e México, mas isso é para negociar, né? Tanto que ele associou as tarifas para Canadá e México a esses países reduzirem o fluxo de imigrantes e combaterem os opioides, né, que têm entrado lá nos Estados Unidos, lá, acho que principalmente o caso lá do fentanil. Portanto, ele está relacionando tarifa com assuntos que não tem nada a ver com o comércio. E isso faz parte do estilo de barganha que ele sempre fez e que ele gosta de fazer. É mais para fazer pressão do que a gente falar hoje que, de fato, essas tarifas vão a 25% ou vão a 60% no caso da China. Eu acho que isso é feito para negociar. Agora, vai ser mais difícil, né? Eu acho que ele vai ter realmente um grupo lá de águias em volta dele, como o pessoal fala, que vão ser muito mais duros, principalmente com a China. Mas eu acho que o objetivo final é chegar a um acordo. E é aí que mora o perigo para a gente, porque se eles lá na frente fazem um acordo que vai garantir acesso privilegiado aos Estados Unidos, aos bens do agro americano na China, isso pode vir a nos prejudicar. Muito bem, vamos separar esse aspecto que você está colocando na análise em tempo, em período de tempo. O primeiro período de tempo que a gente está aqui tratando é 2025. Na sua visão, 2025, Trump inicia o seu novo mandato com uma narrativa de chegar aos 60%, mas chegará a menos de 60% na China. A partir de 26, começam-se, então, novas ondas de negociação para, eventualmente, um acordo na metade do governo Trump. Seria mais ou menos essa a história que será contada? Eu acho que a tua pergunta é muito difícil, né, da gente colocar o tempo nisso, mas eu acho que ele começa com ameaças, certo? E ameaças fortes. Ele senta na mesa para negociar, essas negociações não vão ser fáceis, podem levar meio ano, um ano, não sei lá quanto, que pode ser uma coisa longa. Da outra vez aconteceu também, eles fizeram o acordo, né, para reduzir tarifas, e como você mostrou, esse acordo não funcionou.
né? Eles acabaram colocando essas tarifas lá em cima e não houve, de fato, uma grande redução, houve algumas exceções e tal, né? Tanto que a soja depois também conseguiu entrar e tal. Mas o que eu digo é assim, eu acho que eles vão fazer ameaças, tentar fazer um acordo, e esse acordo ele vai jogar muito pesado para que ele beneficie a agenda interna dele. Muito Né? bem. Agora, eu não sei se isso vai levar 1 ano, 2 anos, eu acho que é o jeito dele de operar. Muito Ele bem. ignora tudo que foi assinado lá na OMC, tudo que foi assinado com o Canadá e México até agora. Ele fez no último governo um acordo com o Canadá e México. Ele começa dizendo: eu vou botar a tarifa em 25%. Quer dizer, é lógico que isso é uma imensa ameaça, mas não sei se vai se concretizar. Que a China terá tarifas mais altas do que Canadá e México, não há dúvida, né? Porque é lá que está o foco. Mas não acho que vai a 60% no caso da China, e não acho que esses 25% tenham base para se manter, uma vez que não são relacionados a comércio. Yankee, para a gente amarrar essas pontas, a sua visão para o agro brasileiro que tem na China o seu principal cliente e que espera, em alguma medida, rever cenas da última guerra comercial, quando a nossa demanda foi enorme por soja para compensar aquilo que a China não estava conseguindo pegar dos Estados Unidos. Essa cena, a história, ela não se repete, mas ela rima. A gente vai ver em 2025 essa rima, vai ter aumento de demanda, vai ter aumento de preço, que no final das contas é isso que a nossa audiência quer saber? Olha, eu acho que é um sucesso a história Brasil-China, né? E parte disso vem de 2017, lá do primeiro acordo. As nossas exportações para a China têm crescido 20% ao ano desde 2000, né? Atingiram ano passado 63 bilhões de dólares. Os americanos hoje estão com 35 bilhões de dólares em agro para a China. Portanto, nós estamos quase o dobro deles e a gente cresceu. Realmente, a gente tomou o primeiro lugar depois de 2017. Eu acho que, obviamente, a economia chinesa hoje cresce menos, ela está envelhecendo, né? O processo de migração do campo para a cidade caiu, então já não é mais a China de antes, aquela China onde a exportação de soja nossa crescia a 2 dígitos, agora vai ser 1 a 3%, né? Vai ser menos, mas vai continuar crescendo. E você veja que na visita do Xi Jinping aqui ao Brasil, foram negociados, acho que 37 acordos, que até se falou de abrir sorgo, abrir, acho que o gergelim, a parte lá de pescados. Então, eu acho que essa relação continuará sendo preferencial para a China, porque a China tem muita dificuldade de conversar com os Estados Unidos e não há outros concorrentes à nossa altura, né? Então, eu acho que nós seremos ainda muito privilegiados, mas tem esse risco, Kelly, que a gente tem que ficar atento de um grande acordo entre Estados Unidos e China em algum momento. Muito bem, quero agradecer a você, Marcos Yankee, pela presença, pela análise. Yankee, que é coordenador do INSPER Agro Global. Volte sempre, um prazer recebê-lo. Muito obrigado, Kelly. Até a próxima. O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, seguiu com mais nomeações para a composição da equipe. Desta vez, ele indicou Brooke Hollins para ser a próxima secretária de Agricultura. Segundo o republicano, ela irá proteger os fazendeiros norte-americanos, que, segundo ele, são a espinha dorsal da economia americana. Sob o comando dela, ficará o Departamento de Agricultura, um importante órgão para o agro americano. E depois do intervalo, você vai ver. CEO do Carrefour França pede desculpas e diz que houve um mal-entendido sobre carnes do Mercosul. E ainda, parlamentares franceses elevam o tom contra o agro brasileiro e dizem que o prato deles não é lata de lixo. Tem tudo isso e muito mais a seguir. Eu espero você. Que tal reduzir seus gastos com energia elétrica, ainda mais no período atual de tarifa mais elevada? Agora, imagina também ter a liberdade de escolher o fornecedor, o tipo de energia e ainda negociar o preço, o volume de energia adquirida e o prazo para o pagamento. Bem-vindo ao Mercado Livre de Energia, uma nova forma de contratar energia elétrica. Se sua empresa gasta mais de R$9 mil mensais na conta de luz, fique sabendo que você pode ser elegível para economizar até 40% na sua fatura, fazendo a migração para o Mercado Livre de Energia.
E se você for produtor rural, por exemplo, você pode equilibrar os desafios crescentes de consumo do setor, fazendo a migração usando apenas o CPF. No Mercado Livre de Energia, você tem autonomia para escolher o fornecedor de energia e sabe o quanto vai pagar por mês. É só escolher e negociar com uma geradora ou comercializadora privada de energia, como a ENGIE, que é líder na geração de energia 100% renovável no Brasil e referência no mercado livre de energia no país. Com a ENGIE, sua empresa tem fornecimento garantido, previsibilidade de custos, consumo de energia renovável e muito mais. Tudo isso sem comprometer a qualidade da energia fornecida ao seu negócio, tornando mais competitivo e sustentável. Então, se sua empresa tiver um gasto de energia elétrica superior a R$ 9.000, é só solicitar a migração com a ENGIE em apenas 4 passos e economizar até 40% da sua conta de luz. Quer economia, segurança e sustentabilidade para o seu negócio? Então conte com a ENGIE! Acesse engie.com.br/Mercado Livre, faça uma simulação de economia e conheça nossos produtos. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Quando percevejos alcançam a soja, sugam a rentabilidade e a qualidade dos grãos. Mas essa ameaça tem uma solução, graças a Zeus. Inseticida Irrara, com tecnologia inédita que controla os percevejos de forma nunca antes vista. Eleve seu poder de controle com Zeus. Produto de uso agrícola. Venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo. Olá, galera. Aqui é Zico. Eu tenho a dica certa para você que não leva apenas sua carga, mas impulsiona o progresso. O consórcio MAGE Volkswagen Caminhões e Ônibus é ideal para ter seu caminhão novo ou renovar a sua frota. Zero de entrada, parcelas a partir de R$ 2.800 e aqui o cartão vermelho é para os juros. Dê o primeiro passo para essa vitória. Consórcio MAGE Volkswagen Caminhões e Ônibus, a estrada da conquista começa aqui. A ENGIE gera energia que faz o seu negócio girar. E giro tem tudo a ver com esporte. O giro do corpo, da bola, da manobra, da raquete. No esporte, um bom giro faz toda a diferença. Na sua empresa também. Por isso, entre para o Mercado Livre de Energia com a ENGIE e economize até 40% na conta de luz. Simule, migre, economize. A ENGIE gera, seu negócio gira. Chegou o BYD Shark. A primeira caminhonete super híbrida do Brasil. É muito mais potência, sustentabilidade, eficiência e tecnologia. BYD Shark. Potente como agro. Desde o tempo do homem primitivo, a grande civilização grega, da Revolução Industrial até o mundo moderno, grandes guerras aconteceram, moedas foram criadas, inovações científicas mudaram o mundo e forjaram os povos. Todas essas transformações foram costuradas pelo fio invisível da economia. Esse conhecimento é a chave para entender as relações humanas, trabalho, negócios, investimento e política. Ao longo da minha carreira, eu percebi que muitas pessoas têm dificuldade em entender esses conceitos que são essenciais para as nossas vidas, para que a gente prospere. Quero compartilhar com você os fundamentos econômicos que moldaram e continuam a moldar o mundo. Entenda os segredos e transforme a sua forma de investir com o meu novo curso Economia Touro, os 200 conceitos que interessam. Acesse agora newcursos.com.br e comece a sua jornada. Vai, Torio! Hora H do Agro, com Kellen Severo. Estamos de volta com Hora H do Agro aqui na Jovem Pan News.
O Alex Ruffo participa hoje do Hora H do Agro para trazer uma novidade do mundo das picapes. Hoje a Hora H do Agro está numa concessionária da BYD para mostrar para você os principais destaques de design, conforto e conveniência da mais potente caminhonete do Brasil, a super híbrida Shark. Eu sempre comento, tanto no Máquinas da Pan quanto no programa Pânico, que um dos maiores termômetros do sucesso e confiabilidade do line-up da BYD é a quantidade de carros que a gente vê rodando aí pelas ruas do Brasil, mas também pelos números. Nos últimos 12 meses, foram 70 mil veículos emplacados e certamente a Shark chega para reforçar o sucesso da linha de produtos da BYD. Tecnológica e disruptiva, a BYD já conquistou a confiança do potencial consumidor e quer levar uma experiência diferente para as pessoas, preocupada com detalhes e com eficiência energética, economia de combustível e totalmente convergente com a sustentabilidade. E esse lado mais disruptivo já começa pelo design. O design do veículo da linha Ocean da BYD é inspirado em tubarões, com uma luz de LED que atravessa toda a frente, remetendo à boca aberta de um tubarão. As laterais possuem linhas fluidas que refletem o movimento do tubarão em águas profundas e na traseira uma luz inspirada na sua nadadeira. A qualidade dos materiais é premium, como também os materiais utilizados, além, é lógico, de toda essa tecnologia embarcada. Logo de cara, o interior da Shark já chama muito a atenção pela tela de multimídia com 12,8 polegadas e o painel de instrumentos muito bem conectado com as funções da caminhonete. O pacote tecnológico é bem completo. Câmera de ré, visão panorâmica 360 e uma câmera subchassi de 180 graus para detectar obstáculos. A Shark é a única em todo o mercado a oferecer o Head-Up Display, que projeta velocidade, navegação e informações doadas, dentre outras relevantes ao motorista no vidro da frente, proporcionando mais conforto e segurança, sem tirar o olho da estrada, seja na terra ou no asfalto. São 6 anos de garantia no veículo sem limite de quilometragem, 8 anos da bateria Blade e o preço R$ 379.800. Até a próxima! Muito obrigada, Alex Ruffo. Até a próxima. E depois de ter gerado uma reação intensa no agro brasileiro ao dizer na última semana que não iria comprar mais carne do Mercosul, o CEO do Carrefour da França, Alexander Bompard, emitiu uma carta ao governo brasileiro e pediu desculpas pela declaração que fez. Em documento endereçado ao ministro da Agricultura, o executivo revelou que a decisão do Carrefour da França não teve como objetivo mudar as regras de mercado e justificou a decisão como um apoio aos agricultores franceses, que, segundo ele, passam por uma série de dificuldades. O CEO ressaltou que a agricultura brasileira fornece carne de alta qualidade e pediu desculpas se a comunicação do Carrefour França gerou confusão e foi interpretada como questionamento da parceria com a agricultura brasileira. Apesar disso, a carta não indica que o Carrefour França vai voltar a comprar carne do Mercosul. Em nota, a associação que representa os exportadores de carne bovina disse que recebeu com satisfação o pedido de desculpas e o reconhecimento da excelência do produto e do produtor brasileiro por parte do CEO global do Carrefour. E afirmou que espera que, com isso, as operações da rede francesa sejam reestabelecidas. Já a Associação Brasileira de Proteína Animal, que representa o setor de carne suína e de frango, afirmou que recebeu positivamente a retratação apresentada pelo CEO global do Carrefour e que, por isso, ela e os associados consideram o tema encerrado. Em nota, o Ministério da Agricultura confirmou o recebimento da carta do Carrefour e disse que trabalha no intuito de esclarecer os fatos para não permitir que declarações equivocadas coloquem em dúvida um trabalho de defesa agropecuária de alto nível e de uma produção de alta qualidade e comprometida com uma das legislações ambientais mais rigorosas do planeta. Em reunião com a Frente Parlamentar da Agropecuária, o presidente da Câmara, Arthur Lira, defendeu a aprovação do projeto de lei que trata da reciprocidade ambiental nas relações comerciais do Brasil e disse que o tema será tratado em acordo com o Senado.
A gente vai receber agora o deputado federal Tião Medeiros, do PP do Paraná, que é autor do projeto de lei na Câmara citado por Arthur Lira e que teve nesta semana o regime de urgência aprovado. Primeiramente, deputado, seja muito bem-vindo ao Hora H do Agro. Olá, Kelly, é uma alegria falar com você, com quem nos acompanha. Muito obrigada pela presença, deputado. E diga pra gente o que significa na prática esse projeto de lei, essa lei de reciprocidade que o senhor propõe. Pois não, Kelly. Primeiro é importante a gente destacar que esse projeto foi apresentado muito antes dessa fala infeliz e desastrosa do CEO do Carrefour, também em seguida aí da fala do CEO da Tereus, que é um outro grupo francês com empresas no Brasil e que também criticou e fez severas e pesadas críticas aos produtos brasileiros. Então esse projeto nasceu 6 meses atrás, visando especialmente a COP, que acontecerá aqui no Brasil no ano que vem, que em razão da inércia, da inação, da falta de ações concretas do Ministério do Meio Ambiente, nos traz uma preocupação muito grande que o Brasil venha no ano seguinte, ao receber a COP, fazer compromissos internacionais, mundo afora, de modo a comprometer o futuro das exportações brasileiras. Por isso, o projeto veda, proíbe, inibe o Brasil de celebrar qualquer tipo de pacto, compromisso, acordo internacional, bilateral ou com blocos de países, como é o caso da União Europeia, que visem a restringir a exportação de produtos brasileiros e o livre comércio dos nossos produtos sob a sanção ambiental imposta por países que não tenham em seus marcos regulatórios, na sua legislação local, o mesmo rigor que o nosso. O que o projeto quer impedir, Kelly, é o chamado faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. É assim que a Europa tem nos tratado e nós não vamos permitir isso mais. Porque nós temos uma legislação bastante rigorosa, bastante severa, que preserva um volume, uma quantidade de área muito maior do que acontece na Europa e que, se de fato a preocupação ambiental deles for verdadeira, eles que recuperem suas áreas nos mesmos níveis que nós, sob pena de comprometer a produção deles. Eles querem que nós podemos fazer esse tipo de compromisso, eles não. Então tem que haver reciprocidade ambiental para que eles venham exigir qualquer tipo de sanção a produtos brasileiros. Esse é o espírito, esse é o desejo, esse é o mote do projeto e assegura, claro, o livre comércio aos nossos produtos e protege o produtor brasileiro em última análise. Deixa eu ver se eu entendi, deputado, e o senhor, por favor, me corrija. O senhor fala em reciprocidade, ou seja, olho por olho, dente por dente. Se você me cobra determinada condição ambiental, você precisa ter uma igual condição ambiental ou melhor no seu país. Aí a gente volta em algo que o senhor mesmo disse. Nós temos pelo menos 60% da nossa área de floresta nativa preservada e um dos códigos florestais mais rigorosos do mundo. Vamos olhar para o caso da França, que está aqui em debate depois do caso do Carrefour. A França não tem essa mesma condição. O Brasil estaria proibido de firmar acordos ou de vender produtos, por exemplo, para a França ou para outros países da Europa que não conseguem essa mesma condição que nós? Não, de maneira alguma. A gente só está proibindo o país de celebrar acordos que visem a impedir e gerar sanções comerciais a produtos brasileiros em razão de questões ambientais. Nós sabemos que isso é só uma cortina de fumaça. No final do dia, o que eles querem é um protecionismo comercial, porque sabe que o Brasil ocupa cada vez mais novos mercados mundo afora. E eles usam a questão ambiental como a desculpa perfeita para justificar sanções aos produtos brasileiros. Nós não estamos de impedir o país de celebrar acordo de maneira alguma, jamais faríamos isso. O grande objetivo ali é proibir acordos e compromissos que visem implicarem restrições comerciais ao Brasil sob o argumento ambiental, porque essas questões vêm sempre sob um argumento da proteção do meio ambiente, que o Brasil não faz da maneira adequada, que não somos sustentáveis, ou que então estamos desmatando a Amazônia. Sempre vem com o mote ambiental. Volto a dizer, não impede o Brasil de celebrar qualquer tipo de acordo. O que impede é que o Brasil se comprometa a restringir exportações de produtos nossos com países que nas suas legislações não tenham o mesmo rigor na legislação ambiental. Esse fundamento
não cola mais. Mas aí como que vai funcionar se esse projeto de lei de fato for aprovado? E eu faço uma pergunta mais específica. Todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan News têm visto o Hora H do Agro tratar repetidamente sobre uma nova lei lá na Europa que é conhecida como Lei Antidesmatamento. Na prática, ela diz que não serão aceitos produtos de áreas abertas, ou seja, deflorestadas, depois de 2020. Isso vale para soja, isso vale para carnes, isso vale para outros produtos entrarem na Europa. Essa lei deveria começar a valer agora no final deste ano e foi prorrogada. Passará a valer a partir do final do ano que vem. É assim que pelo menos está no momento. Correlacione essas duas informações, por favor, deputado. Tem uma lei na Europa que quer impedir o produto brasileiro a entrar lá. E a prerrogativa principal é ambiental. Se aprovada a lei da reciprocidade, qual o efeito que terá nesse novo ambiente de negócios? Está perfeito o raciocínio. O que eles estão fazendo é exatamente o inverso. Eles querem depreciar o preço do produto brasileiro como se todo produto viesse de área de desmatamento ou de desmatamento ilegal, o que é pior. E a gente sabe que isso não é verdade. E também o Brasil não se resume só à bacia amazônica, né? Tem outros biomas, o Cerrado, o Centro-Oeste, né? O bioma da Mata Atlântica, como aqui no meu Paraná, o Nordeste, a Caatinga, enfim, tem inúmeros outros biomas. E as áreas que foram abertas com permissão, com licenciamento. Eles pegam questões pontuais, casuísticas, excepcionais e trazem elas como se fosse a regra. Isso não é verdade. Por isso, a ideia é que a gente possa celebrar esses acordos, mas sem restrições comerciais, que é exatamente o que eles querem fazer. E, na prática, eles fazem isso porque não querem que a gente venha competir com produtos europeus, porque o produtor brasileiro é muito competente, chega a inúmeros mercados, e eu vejo o ministro da Agricultura anunciando que até o final desse ano a gente deve atingir 300 novos mercados, mundo afora, em mais 30 países adicionados em relações comerciais aproximadamente, né? E que se a gente está ocupando esse espaço, alguém está deixando de ocupar, alguém deixou de vender, ou então, na melhor das hipóteses, nós estamos dividindo esse espaço com alguém. Isso quer dizer, eles tentam, então, segurar a expansão do agronegócio brasileiro a qualquer custo, a qualquer narrativa. E nós não vamos permitir que o Brasil seja signatário de compromissos que permitam, que anulam com isso, que aceitem essa condição, porque ela não é verdadeira. Ela é uma narrativa comercial travestida de questão ambiental. Muito bem. Deputado federal Tião Medeiros, do PP do Paraná, a gente agradece demais pelos esclarecimentos e continuaremos a acompanhar o andamento do seu projeto no Congresso Nacional. Até a próxima. Obrigado, Kelly. A Comissão de Relações Exteriores do Senado vai convidar o CEO do Carrefour na França, o presidente do Grupo Carrefour Brasil e o embaixador da França para prestarem explicações sobre as declarações recentes sobre a carne brasileira. Ainda não há data marcada para esta audiência. As críticas ao acordo Mercosul e União Europeia, e especificamente contra o agro do Brasil, ganharam grandes proporções depois que um parlamentar francês disse que os pratos dos franceses não são lixeira. A fala do deputado aconteceu na Assembleia Nacional do país. Já outro parlamentar francês criticou a entrada de carne alimentada por atrazina. Ele disse, correlacionando algum uso de herbicida para controle de erva daninha com carne, e ainda citou hormônio, ou seja, uma série de informações desconexas para, de alguma maneira, tentar macular o produto da agropecuária do Mercosul e também aqui do Brasil. Vai lembrar que outro grupo francês também se posicionou contra o acordo. Foi a Tereos, uma das maiores produtoras de açúcar do mundo, dona do açúcar Guarani. Nas redes sociais, o CEO global disse ser contra o Tratado Mercosul-União Europeia, pois traria ao bloco uma concorrência desleal de produtos importados que não respeitam os mesmos padrões ambientais e sociais, disse ele. Depois, ele se retratou e disse, abre aspas, que não teve a intenção de criticar a agricultura brasileira. A tensão está cada vez mais alta e a gente vai até a Europa. Em Munique, na Alemanha, onde o nosso correspondente internacional da Jovem Pan News, Luca Bassani, acompanha tudo de perto. Luca, seja muito bem-vindo. Essa semana há uma tensão ainda mais elevada quando se fala que o nosso prato não é uma lixeira, se referindo à comida que vem aqui da América do Sul? Exatamente, esse foi o assunto que dominou a Assembleia Nacional da França. Kellen, boa manhã a você, a todos que acompanham a Hora H do Agro, e que tem causado certo desconforto entre os franceses e os outros europeus, considerando que a França é um dos únicos países que se opõe a este acordo entre Mercosul e União Europeia, que está
tramitando há mais de 20 anos. O deputado, né, eu até encontrei o nome dele por aqui, Antoine Vermorel Marques, que é do Partido dos Republicanos de Direita da França, disse que o prato dos franceses não é lixeira e que tudo aquilo que estaria sendo proveniente da América do Sul para a França seriam apenas carnes de má qualidade, com muitos agrotóxicos e que seriam maléficos para a população francesa, algo que nós sabemos que são informações que não se sustentam, inclusive se nós observarmos toda a qualidade do produto brasileiro para a venda do próprio mercado do nosso país. De qualquer maneira, durante esta semana, várias alas diversas do Partido Republicanos, do Partido Ensemble do Emmanuel Macron e também de outras facções mais à direita, vieram conjuntamente se colocar contra este acordo, inclusive os eurodeputados, aqueles que não estão em Paris, mas sim em Bruxelas, em Estrasburgo, dizendo que vão fazer tudo necessário para que o acordo não seja aprovado, e o próprio presidente Macron dizendo que teria o apoio de Donald Tusk, esse que é o primeiro-ministro da Polônia, que também se colocaria em oposição ao acordo. Então a França e a Polônia, dois países grandes e que têm uma agricultura relativamente importante para a Europa, seriam contrários, mas ainda muito poucos se nós observarmos que a Alemanha e Espanha, dois países dos maiores e mais poderosos dentro da União Europeia, estariam favoráveis. Então vai ser uma quebra de braço que tende a continuar no ano que vem também. Pois é, enquanto essa queda de braço acontece, os agricultores voltaram às ruas para dizer que não querem de fato acordo Mercosul-União Europeia? Voltaram. Da mesma maneira como nós trouxemos na semana passada, mais agricultores tomaram as ruas da França em diversas cidades com os convencionais tratores, jogando esterco muitas vezes, né, adubo nas construções públicas e com várias placas dizendo que Mercosul não aceitaremos, temos que preservar a agricultura francesa. É uma questão que mostra exatamente a fragilidade do agronegócio europeu, que não consegue competir com mercados e produtores muito maiores, como é o caso do Brasil, ao mesmo tempo que a França se vê em uma situação muito difícil, já que defende o livre mercado em diversas situações e agora adota uma política bastante protecionista. Muito bem, Luca Bassani, direto de Munique, na Alemanha, com as atualizações do agro europeu. Volte sempre, muito bom recebê-lo. Até a próxima. Obrigado, até a próxima. E a gente segue em frente, agora é hora da gente amarrar todas essas informações com a Suemi Mori, que representa a CNA, é uma grande conhecedora das relações internacionais e é também diretora de Relações Internacionais da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Suemi, seja muito bem-vinda à Hora H do Agro. Obrigada pelo convite, Kelly. Sempre muito bom estar aqui com você. Muito obrigada, nós também agradecemos e a gente precisa do seu conhecimento para amarrar todas essas informações. A gente viu repercussões do caso Carrefour, antes teve o caso Danone, aí numa relação mais complicada entre Brasil e França, trazido por os casos das empresas privadas. Há pouco nós ouvimos um deputado do Parlamento Brasileiro dizendo que caminha para aprovar o projeto de lei de reciprocidade, ou seja, olho por olho, dente por dente na questão ambiental. E, por fim, fomos até a Europa, onde ouvimos o Luca Bassani dizendo que agricultores voltaram às ruas furiosos com a possibilidade de um acordo União Europeia-Mercosul. Onde nós estamos quando falamos de agro, de comércio, Brasil e Europa? Que situação é essa? Ellen, esse calor todo que a gente está vendo agora é pela proximidade da conclusão das negociações, né? Tanto a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, quanto o governo brasileiro e os negociadores estão muito otimistas com a possibilidade real de, na semana que vem, concluir essas negociações. Então, esse momento fez com que surgisse esse movimento, né, voltasse à tona, porque a gente já viu ele acontecer também em outros momentos, né? O ano passado também tinha uma expectativa de que se concluísse as negociações enquanto o Brasil estava na presidência do Mercosul. A gente tem a reunião na semana que vem da cúpula do Mercosul, a expectativa é que seja anunciada a conclusão dessas negociações lá, e a França voltou a fazer todas essas movimentações e essas oposições, só que agora elevaram um tom e trouxeram acusações muito sérias a respeito da qualidade e da sanidade da carne, né, e da produção agropecuária brasileira. A gente sabe que o Brasil exporta para mais de 160 países a sua carne,
carne. O mercado francês é um mercado muito pequeno, né? Toda essa repercussão que teve e essa reação muito rápida do setor com relação às declarações não tem relação com questão econômica direta da França, porque é um mercado 0,012%, é muito pouco o que a França compra de carne do Brasil, mas é uma acusação muito grave, né? Porque ela gera, ela mancha a imagem e a reputação da produção agropecuária brasileira. A preocupação dos europeus que estão indo às ruas é justamente com a entrada dos nossos produtos lá, o que aumentaria a oferta de produtos de qualidade e que acabaria achatando possivelmente a demanda deles, porque a gente tem mais competição. Nessa ocasião que nós estamos, já é hora de projetar 2025. Quais são as principais mudanças previstas para 2025 na relação Brasil-Europa? Porque tem a nova lei antidesmatamento, que deve entrar em vigor, tem a possibilidade de um avanço expressivo no acordo entre Mercosul e União Europeia, como você disse, e tem pelo menos mais alguns fatores na sua cesta. Conta pra gente, porque eles importam pra gente fechar. Assim, a relação com a União Europeia deve passar por uma fase de mudança, né? A gente deve talvez, realmente fechando essa negociação, muda o patamar da relação, inclusive com a União Europeia, a expectativa é que isso aconteça. A legislação, a gente espera que tenha realmente o adiamento de um ano, essa decisão não está finalizada ainda, porque a Comissão propôs esse adiamento, o Conselho da União Europeia disse ok, quando foi para o parlamento votar, ele colocou emendas, então reabriu o texto, voltou isso para o Conselho negou as emendas, a única que manteve foi o adiamento por um ano, e isso voltou para o parlamento. Então, assim, o resultado final do que a gente chama de acordo do trílogo ainda não aconteceu, mas sim a expectativa é que a gente tenha esse um ano de adiamento, mas isso não está oficializado ainda, e lembrando que a gente está entrando em dezembro. Agora. Então, o período é curto também para que isso aconteça. Então, a gente teria esse ano aí para negociar com a União Europeia, porque a grande questão é essa, tem pontos que a gente ainda está negociando com eles da medida que a gente não aceita, como você mesmo falou da questão da data de corte, a não diferenciação entre desmatamento legal e ilegal e entre outras questões também, né? E a eleição do Trump, por exemplo, nos Estados Unidos, também mexe no cenário geopolítico mundial, né? Ele mexe com as relações e, obviamente, o Brasil, como é o terceiro maior exportador de alimentos do mundo, a União Europeia, que é um aliado histórico dos Estados Unidos, um grande mercado, o segundo principal destino das nossas exportações agropecuárias, estamos todos conectados. Então, essas guerras também que estão acontecendo, esses conflitos que estão acontecendo, que amplia a tensão, aumenta o protecionismo, aumenta custo logístico de frete, interrompe vias de comércio marítimo, tudo isso impacta a produção agropecuária brasileira. Realmente tem muito para a gente ver acontecer ainda no final de 2024 e com vários e sérios impactos também em 2025. Suemi Mori, diretora de Relações Internacionais da CNA. Volte sempre, é muito bem-vindo. Obrigada pela presença. Obrigada, Kelly. Até a próxima. O preço futuro do café arábica atingiu o maior patamar da história da Bolsa de Nova York, que começou as negociações do produto há 47 anos. Nesse gráfico elaborado pelo Rabobank Brasil, podemos ver que a saca atingiu mais de $3 a libra-peso. Aqui no Brasil, essa alta também é sentida no preço do café aos cafeicultores. O Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CPE, indica que a cotação já ultrapassou a marca de R$2.000 por saca. No acumulado de 2024, o café arábica subiu mais de 100%. O café Conilon, que é uma variedade que normalmente é mais usada para a produção de café solúvel, por exemplo, a alta foi de 129% nesse ano. E essa puxada de preço do café lá nas bolsas, aqui no mercado brasileiro, também está sendo sentida pelos consumidores. Dá uma olhadinha. Nesta semana, a Associação Brasileira dos Supermercados revelou que no mês passado o café torrado e moído subiu 4%, atrás do tomate, carnes e óleo de soja. No acumulado do ano, o café é o produto que mais subiu de preço, com alta de quase 30%.
A nossa equipe aqui do Hora H do Agro visitou um supermercado na capital de São Paulo e encontrou, veja só a imagem, um café com o quilo sendo vendido acima de R$50. É, de fato, o que a gente vê nessa tela também. Há um pacote de 500 gramas sendo comercializado por volta de R$26. O preço do café, de fato, subiu, está no campo, está nas bolsas e está no supermercado direto ao consumidor. E agora, será que o café para de subir por aí? Ou a gente vai renovar recorde atrás de recorde? Hora de saber com o Guilherme Moria, analista do Rabobank Brasil. Guilherme, seja bem-vindo. Olá, Kellen, tudo bem? Muito bem, obrigada pela sua companhia. Guilherme, diga pra gente por que o preço do café está lá nas alturas. Pois é, né, Kellen? Então, realmente, no último mês em especial, a gente viu o preço do café explodindo. Esse acho que é o termo mais adequado para o momento que a gente está vivenciando aí, principalmente para o mercado de café arábica. E eu acho que é importante mencionar, obviamente, tem o fator Brasil incluído nessa alta, né, nessa última alta nos preços de café, mas muita coisa já vinha acontecendo antes, né, sustentando essa alta nos preços do café. Então, no começo do ano, a gente já vinha com os problemas de logística no Mar Vermelho, né, o que vinha atrapalhando um pouco o fluxo de café de Ásia e África para a Europa. Depois, a gente teve a notícia aí dos problemas de oferta de café por parte do Vietnã, que acabou abalando ali o mercado de café robusta como um todo e sustentando altas ali em boa parte desse ano também. E aí no segundo semestre a gente teve ali principalmente a notícia de uma quebra de safra aqui no Brasil, da colheita desse ano. A gente nem está falando ainda dessa próxima colheita que a gente vai discutir logo mais, provavelmente. E aí o DIAR, que até então, né, tinha a intenção de ser implementado agora a partir do final desse ano, começo do ano que vem. Alguns torrefadores europeus estavam antecipando a sua compra de café, a importação de café, e a gente podia observar isso nos dados da Secafé, das exportações de café brasileira para a Europa, o quanto que a gente estava exportando a mais de 50%. E agora acho que a cereja do bolo, né, Kellen, foi exatamente essa questão da fantástica florada que a gente teve aqui no Brasil, mas agora a gente está vendo que muitos produtores vêm reportando aí problemas no pegamento da florada, o que acaba gerando muita incerteza com relação ao próximo ciclo, né, Kellen? Então, eu acho que esse último fator aqui do Brasil, acho que foi fundamental para a gente ver essa última alta aqui nos preços. O café é um dos itens mais presentes no dia a dia do brasileiro, né? Essa alta nos preços que você acaba de dizer que pode ser observada no curto prazo, ela acaba sendo recebida com uma certa preocupação, porque depois da água, a segunda bebida mais consumida no mundo é o café. A pergunta, se o preço do café sobe muito, a exemplo do que a gente viu, 1 quilo sendo negociado a mais de R$50 em supermercados aqui de São Paulo, o consumidor pode mudar de hábito, ele pode passar a beber menos café e isso afetar um pouco essa curva de demanda que você está trazendo para a gente? Excelente pergunta, Kellen. Realmente, eu acho que se a gente for analisar o histórico do consumo de café e você conversar com outros analistas, pessoas do ramo do café, a gente sempre fala que o café ele é um produto inelástico, né? Então, ele basicamente não responde aos aumentos de preço, porque o consumo do café está tão enraizado, principalmente aqui no Brasil, que o aumento de preço ou a queda de preço, enfim, não interfere tanto assim na demanda de café, ou seja, é uma demanda crescente. Porém, eu acho que vale a pena a gente destacar que, principalmente no período pós-pandemia, né, quando a gente viu uma pressão inflacionária não só do café, mas de diversos alimentos, a gente começou a observar que o consumidor, não só brasileiro, mas o consumidor global, com essas questões de pressão inflacionária, um crescimento mais lento, principalmente das economias desenvolvidas, a gente começou a observar que o consumo de café não é que ele diminuiu, mas ele desacelerou um pouco, né? Então, normalmente a gente via um crescimento aí global ali na casa de 2,5%. Agora a gente já começa a trabalhar com índices aí de crescimento próximos a 1,5%, 1,3%. Então, Kellen, realmente eu acho que com essa última alta, e realmente a gente está com o maior preço no café verde aí desde 1970, se eu não me engano, realmente vai ser um momento que o consumo vai ser muito testado. Muito bem. Então, eu acho que realmente a gente pode observar ali no futuro, num curto espaço de tempo, aí uma desaceleração também na demanda. Uma última pergunta, Guilherme. Nós vimos, num episódio recente, o preço do arroz subir um pouco aqui no Brasil.
E assim que o preço do arroz subiu, o governo veio a público dizendo que o preço do arroz não poderia subir. E aí veio uma série de histórias sobre leilão de arroz, importação. Agora a gente acabou de mostrar que dados dos supermercados apontaram que o café foi o item que mais subiu de preço. A pergunta que eu te faço é, o governo pode fazer alguma interferência para baixar o preço do café no mercado brasileiro? Se sim, qual seria? Olha, Kelly, sinceramente, a gente que trabalha no mercado, a gente não gosta que o governo faça uma série de interferências ali para atrapalhar o livre mercado, né? A gente entende que o café ele é um produto ali da cesta básica do brasileiro, é essencial, fundamental, mas no final a gente não pode esquecer da outra ponta do mercado de café, do setor de café, que é a produção. Então, eu acho que realmente a gente tem que começar a testar e ter essa ideia do quem que está comprando o café, né? Para onde que a gente está falando, para quem que a gente está enviando, para quem que a gente está exportando, porque no final, lá fora, o consumidor ele também está passando por esse momento de preços elevados também. Então, a gente sempre defende aqui, que era até resumindo, do livre mercado. O mercado ele vai dar o preço para o café, e aí o produtor ele tem que se aproveitar desses momentos, né? Porque a gente não pode esquecer da cadeia como um todo. Né? Então, a gente, não vou dizer que eu sou contra qualquer coisa, mas eu acho que o livre mercado ele tem que ser respeitado em qualquer setor, né, Kelly? Então, acho que é mais ou menos por aí. É o livre mercado e também, nesse momento, me parece que as ferramentas para alguma intervenção do governo na formação de preço do café são bastante limitadas, porque a gente tem estoque baixo, tem um problema no mundo, ou seja, é muito difícil trazer café de outras regiões. O Brasil é o maior produtor, um dos maiores exportadores. Realmente, a gente parece que vai seguir na direção que você apontou, de preço firme para o café daqui para adiante. Guilherme Moria, analista do Rabobank Brasil, volte sempre. Obrigado, Kelly. Obrigado a todos. Até a próxima. Tchau, tchau. E agora eu tenho um recado para você. Onde tem maçã, tem Vivifull. Essa é a oportunidade ideal para você aumentar a régua do seu padrão de qualidade na produção de maçã. Vivifull é o regulador de crescimento da Yara que equilibra as partes produtiva e vegetativa das macieiras, resultando em ganhos de até 30% em produtividade. E não para por aí. Essa solução sem igual também diminui a necessidade e os gastos com poda, com a expressiva redução de até 80%. Entre os benefícios também estão o aumento do pegamento e da frutificação e a uniformidade de tamanho, essencial para que as maçãs se destaquem no mercado. Vivifull é uma tecnologia inovadora que proporciona maior controle sobre o cultivo, contribuindo com a lucratividade. Entre no site irara.com.br ou acesse o QR Code. O Hora H do Agro de hoje fica por aqui. Obrigada pela companhia. Até mais. Tchau. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Hora H do Agro. Oferecimento. Yara. Agricultura é a nossa vida. Yara. Consórcio Magi, Volkswagen Caminhões e Ônibus. Engie, economize até 40% na conta de luz da sua propriedade rural. BYD Shark, a caminhonete super híbrida, potente como agro. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.